Olá, gente. Este é o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. Estamos aqui na TV Evangelizar, eu sou o Padre Joãozinho, e toda semana nós procuramos uma palavra que faz muito sentido, que abre portas e janelas na vida de alguém e pode abrir na sua também. E para isso convidamos uma pessoa, porque não bastam paredes nem palavras, é preciso que tenha a pessoa. E hoje temos aqui a Karine Erdmann. Acertei. Acertou. Erdmann. Tudo bem, Karine? Tudo bem, padre. Você é de Curitiba mesmo? Sou natural de Curitiba. Talvez o povo não saiba, nós estamos aqui. Eu sempre faço de São Paulo o programa, mas dessa vez, de vez em quando eu venho a Curitiba e somos recebidos aqui pela nossa querida ESIC. Você deve estar vendo, né? Acho que o pessoal está vendo atrás, né? Sempre ESIC. O que é isso? É a nossa escola, faculdade e colégio de marketing, não é? Aqui em Curitiba, na Vila Auer. Aqui nesse lugar eu estudei, fiz o segundo... Na época era o segundo grau, agora chama-se ensino médio, né? Uhum. E a Karine é de Curitiba, né? No alto dos seus 34 anos, que feio, já dizer o nome, a idade da Karine. E a palavra que você escolheu foi autismo. Autismo. Né? Mas por que, Karine? Então, hoje o autismo, a descrição é transtorno do espectro autista, né? Esse é o nome técnico? É o nome que pelo manual das doenças, né? Psiquiátricas. É considerado uma doença? Não, é um transtorno. E qual a diferença entre transtorno e doença? A doença tem cura. Transtorno não tem cura, tem tratamento. Eu tenho um transtorno de distração. Distração. Eu sou distraído. Precisa fazer um tratamento. Incorrigível. Não quero não. Não quero. Não, eu adoro ser distraído. Eu amo ser distraído. Dá um pouquinho de trabalho de vez em quando, mas as minhas músicas melhores, os meus livros, as grandes ideias foram em horas de distração. Você sabe aquela capela que tem aqui na frente? Você passou por uma capela, Sim, né? Uhum. E essa capela foi construída quando eu era adolescente aqui, né? E a gente tinha adoração ao meio-dia. Era uma delícia, eu ficava tão distraído. Eu compunha músicas. Eu fiz uma opereta inteira durante aqueles 15 minutos de adoração. Depois eu já me confessei, pedi desculpa a Jesus, e ele disse, não foi pecado não, você fez obras que ajudam, deu frutos, né? Então, e o transtorno, então, né, não é uma doença, é um transtorno, portanto não tem cura. Uhum. A pessoa nasce autista e vai morrer autista? Isso, então hoje o autismo ele não tem cura, né, por ser esse transtorno, mas o que acontece? Ele é dividido em 3 graus. Tem graus. Tem graus. Então, no caso, o grau 1 é o que precisa de pouco suporte, grau 2, um suporte moderado, e grau 3, normalmente, além de medicação, precisam aquela criança, adolescente, adulto, que vai precisar de um apoio, provavelmente, Esses livros todos são sobre autismo? Tem relação com a educação infantil e autismo. Você faz o que profissionalmente? Eu sou analista de suprimentos, né? Eu me formei na área técnica, trabalho... Que isso? Vem da área de nutrição? Não, eu trabalho como compradora dentro de uma empresa de tecnologia, trabalha com produção de estruturas metálicas para telecomunicação, energia. Nada a ver com educação, nada a ver com autismo. Não. Você é autista? Não, eu sou mãe de uma criança autista. Aí que está. Então, o autismo entrou... Qual é o nome do seu marido? Fábio. Então você e o Fábio tem quantos filhos? Um filho. Só um? Só um. O Emanuel. Emanuel. De 11 anos. O Emanuel tem 11 anos. Qual o grau dele? Grau 1. Grau do suporte. Como é que você definiria assim, o grau 1? Ele tem assim, a parte cognitiva dele, né, raciocínio lógico, ele é preservado. A comunicação dele também, ele se comunica, estuda, né, numa escola faz as provas, tudo faz provas, mas ele precisa de um suporte. Ele precisa de, hoje, menos, né, porque ele faz terapia desde os 3 anos e meio. Então, ele está no ensino regular, no 7º ano, de uma escola aqui da Prefeitura de Curitiba. Então, ele tem uma tutora, né, que ajuda ele na parte pedagógica, na organização. Quando foi que vocês perceberam que ele tinha o transtorno de autismo? Então, na verdade, a gente não percebia, né? Então, com 3 anos... Não percebia? Era normal, filho normal? Era uma criança... Andou,
comunicava, aprendeu a falar com que idade? Então, ele falava palavras ali 2 anos e meio, 3 anos, mas não tinha uma comunicação. Só que a gente não percebia isso. A gente achava que ele falava. Então, anos depois, quando a gente começou a investigar... Meio desconexo? Era uma ecolalia. Então, ele pegava frases de filme, frases de desenhos e trazia para o contexto. Ele falou que é como se fosse uma ecolalia, ela tem várias formas, né? Então, no caso, ele repetia frases, mas ele conseguia... Tipo assim, Rema, Padre Joãozinho falou. E alguma coisa que ele viu na TV, ele repetia. Isso, por exemplo, números. A gente achava que ele contava. E, na verdade, ele repetia um desenho que ele assistia lá, o canguruzinho do ursinho Pooh contando de 1 a 10. A criança com transtorno de autismo tem uma inteligência muito grande, até memória. Dizem que tem uma grande capacidade de gravar dados. Não são todos, né? Então, aí que está a diferença dos níveis. Isso, então tem alguns que tem a parte cognitiva preservada, ele realmente tem a memória visual, outros a memória auditiva, com que vai ter uma facilidade. O Emanuel, ele é visual, então ele vê detalhes que a gente não percebe e consegue memorizar. Então, hoje o hiperfoco dele é futebol. Então, ele memoriza time, jogadores, a posição. Teve a fase dos dinossauros, então sabia lá nomes de dinossauro, as fases dos dinossauros, que épocas. Aí animais, né? Então, teve uma época que animais da Austrália, que a gente nem sabia que existia, o Emanuel conhecia. Então, a memória dele... Internet ou esses programas mexe de bem animais, no computador, no celular, assim? No celular, né? Então, criança, hoje em dia, se deixar, ele passa vai bem. Passa o dia. Daí tem que com ficar o celular, controlando. Ele se relaciona bem? Ele tem a questão das repetições. Então, ele fica... eu quero ver melhores momentos do jogo. Então, ele tende a repetir aquele vídeo várias vezes. Mais do que seria normal para uma criança. Isso. Daquela idade. Então, ele não vai escutar, viu uma vez lá. Então, Copa, ele está ainda vendo vídeos da Copa do ano passado, porque é o hiperfoco dele agora, então ele quer ver... Hiperfoco. Isso. Pelas palavras que você está usando, parece que você leu esses livros, né? Eu li 3, pelo menos, inteiros, né? Então, eu gosto do tema. Qual que você mais gosta desses daí? Eu gostei... Esse aqui que é Mentes Únicas. Luciana Britz. E o Dr. Clay Britz. O Dr. Clay Britz era aqui do Paraná, faleceu faz pouco tempo, aos 49 anos. Edições Gente. Então, ele tem um programa, também canal da Neurosaber. Então, quando eu tinha as dúvidas, né? Porque a gente, quando é pai e mãe, a gente não nasce sabendo ser pai e mãe, né? E daí, quando vem uma questão dessa como autismo, então eu vi que eu precisava me preparar para ser a mãe do Emanuel autista, né? Porque foi aquela... Então, a gente tem um filho e acha que ele vai indo automaticamente crescendo e evoluindo. E a criança com autismo, ela vai crescer, vai se desenvolver, porém com um suporte maior, né? Então, eu quis aprender mais, né? Porque eu vejo, assim, que muitas crises que acontecem nas crianças com autismo é mais em relação a como os pais preparam aquele ambiente, como os pais preparam a criança para a situação nova, do que chegar assim, tem uma situação repentina, né? Uma mudança de rotina. Então, as crianças com autismo, ela tende a ter uma crise, né? Aquele choro muito alto, ou vai jogar... Tem um surto? É um surto. Tem um nome mais bonito, não vou saber agora, mas a gente chama de crise. Então, aquela criança assim, que é um choro assim, muito desproporcional. Ela não se acalma fácil, né? Entendi, eu já vi isso. Então, às vezes, ela vai morder, ela vai bater, vai se autoagredir, né? Tem aquelas crianças que batem a cabeça na parede. Então, porque algo naquele ambiente desregulou ela. Então, pode ser um som que a gente nem está escutando, pode ser a textura da roupa, pode ser uma surpresa. Então, aconteceu, o Emanuel estava em casa, chegou uma visita que não estava esperando, quando ele era menor. Então, aquilo tirou a rotina, desestabiliza. Então, chora, começa a ter um mau comportamento, ou se isolava no quarto, né? Então, eram comportamentos que para uma outra criança seria, às vezes, uma malcriação. E a mãe tem que educar. Nesse caso, tem que administrar. Tem que preparar, acho que é muito do preparar antes. Então, o Emanuel, se vinha uma visita na nossa casa, a gente tinha que mostrar a foto da pessoa, falar que vinha para tomar café, vinha para almoçar. Você acha que tem pais que têm filhos autistas e não sabem e acabam prejudicando o filho porque acha que tudo aquilo é ele é antissocial, ele é malcriado? Ou a escola hoje está tão preparada para
para identificar o transtorno desse espectro de autista que eles vão necessariamente entrando na escola, ele vai ser chamado, os pais vão ser chamados e a escola vai dizer para eles. Então, na verdade, o ideal é que não se espere chegar na escola para ser diagnosticado. Então, hoje, a medicina, né, a neurologia tem condições de diagnosticar uma criança antes de 1 ano. Pediatra? Neuropediatra é o mais indicado, né? O pediatra, aqui, né, no Brasil, tem a orientação de pediatria para que os pediatras façam um questionário lá, que é o MChat, para ver os primeiros sinais. Na rede pública também... Dá para identificar com que idade, mais ou menos, assim? 6 a 9 meses, alguns sinais. Com 6 meses já? Já é possível ver os sinais, né? Pela falta do balbucio, a criança não tem reagir. Características, assim, muito nítidas, muito peculiares. Isso, então a questão Por exemplo, agora que tem alguém que está nos acompanhando, está pensando assim, eu tenho uma suspeita de que esse meu filho de 6 meses, 7 meses, menos de 1 ano, tem algo diferente das outras crianças. O que será? Será que é o espectro esse transtorno de espectro de autista? Esse é o nome, né? Isso, transtorno do espectro autista. Claro que a pessoa não vai saber se é 1, 2 ou 3, com essas características que você vai nos dar agora, mas está ali com 6 meses. O que o pai e a mãe devem observar para pré-diagnosticar? Porque depois ele vai levar no neuropediatra, então. Isso. Né? Mas num primeiro momento, o pai e a mãe... Como é que é o balbucio? Balbucio, que é essa primeira comunicação que a criança emite, né? Então, tem uma amiga que está com um bebezinho de 6 meses. Ele já vocaliza, né? Tenta fazer e tenta se comunicar do jeitinho dele. Então, de 6 a 12 meses, então a criança que não balbucia ou ela não reage ao ambiente, né? Você põe ela parada, ela vai ficar parada, não foca o olhar. De pai e mãe, fala papai, fala mamãe. As crianças com autismo têm dificuldade na imitação. Né? Na imitação? Na imitação. Então, o Manuel teve essa situação de... Não aprende pela imitação. Você tem que repetir, tem que orientar, tem que ser lúdico, né? Tem que mostrar. E tem coisas que, mesmo assim, vai ter dificuldade de aprender. Precisa de um suporte. Então, Mas ele aprende? Ele aprende. Com bastante apoio, mas aprende. Tem essa capacidade. E, por exemplo, numa sala de aula, ele está em que série agora? 7º ano. 7º ano, não é? Numa sala de aula de 7º ano, ele consegue acompanhar, por exemplo, o professor está dando aula, ele tem o Emanuel, talvez tenha mais alguém com espectro de autista lá dentro, mas a sala tem 25, 30 crianças e 2 são autistas, os outros não, não é? O professor, naturalmente, ele não vai dar aula para os 2, ele vai dar aula para todos. E aqueles 2 têm que ter um suporte. Depois, na hora da prova, como que é? Então, a criança que está diagnosticada, tem o laudo, ela tem o direito ao suporte, né? Um tutor. Aqui, a maioria são estagiários. Existe uma lei? Existe uma lei, a Berenice Piana, não vou lembrar o número dela, mas que dá o suporte. Uma lei estadual do Paraná? Não, ou uma lei federal. Então, olha, gente, tem uma lei federal. Diagnosticado o transtorno, né? Essa criança tem o direito. Porque ele caracteriza o autismo como os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Né? Então, no caso ali, a criança, o que ela precisa para ficar na sala, né? Dependendo da sua cognição, da parte pedagógica, se ele consegue acompanhar. Então, esse tutor hoje, ele vai estar ali ajudando. Aula de matemática. A criança só olha para o quadro, ela não vai, talvez, acompanhar. Então, vai ter como o Emanuel usa lá, tampinhas para ajudar na contagem, palitinhos, na hora da prova. Tem técnicas, tem didáticas. Daí as pessoas, né, lá da área pedagógica conseguem trazer isso das melhores formas. Mas ele tem direito, por exemplo, na hora da prova, a prova adaptada. Então, se ele é uma criança mais visual, então não vai ser aquela folha cheia de equações. Então, vai ser uma quantidade reduzida. Pode ser uma quantidade reduzida com imagens, né? Porque tem a questão da dificuldade de entender um texto, né? Então, li o texto, é muito abstrato compreender aquele texto. Então, no caso do Emanuel, a tutora ajuda ele
a entender a pergunta. Uma vez que ele entendeu a pergunta, ele vai usar o material ali, palitinhos, tampinhas, para fazer as contas. Existe algum contexto que dribla a dificuldade de comunicação, de relação, de vínculo? Por exemplo, o autista, ele tem algum tipo de facilidade de se relacionar com animais? Por exemplo, cachorro, cão, gato, já me falaram de cavalo. Existe alguma terapia, ecoterapia, né? Isso, ecoterapia que vai ajudar na questão da postura, da coordenação motora da criança, do fortalecimento muscular. Tem crianças que gostam de animais, tem aquelas que não vai ter aquela afeição, né? Então, existe o uso de animais em terapias, né? Igual o cavalo. Mas não é uma coisa... Vocês têm cachorro? Não temos. Nem gato? Nem gato. Já teve o peixinho, para ele ajudar a cuidar, alimentar, mas aqui é muito frio, o peixinho não sobrevive. Morreu. No inverno ele sobrevive. Sério? Em Curitiba o peixinho não sobrevive? Se for o beta, tem que ter ali um aquecedor. Daí a gente, um dia, no meio de maio, deu um frio muito brusco. O peixe morreu. Daí Ele ficou triste? Fica triste. Ele tem dificuldade de perder as coisas, né? Ele é apegado com... Ele é apegado com as coisas? Seja um brinquedo, teve a fase ficou um restinho de comida, precisamos jogar fora. Isso para ele era muito difícil, jogar, porque era dele. Então, ele tinha um apego às coisas dele. Mas daí, a questão da comunicação, ele é uma dos itens que pode ajudar no diagnóstico, né? Então, a dificuldade na comunicação, seja ela verbal, e a interação social. É um dos critérios diagnósticos. Então, aquela criança, assim, que ela está num ambiente com outras crianças, mas ela não está brincando junto, né? Ou se ela não fala nada ali até 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, o dia foi o Dia Internacional do Autista, né? Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre... 2 de abril. Isso, tá Dia Mundial. Aí, olha, estamos falando de um assunto importantíssimo, que é um marco da evolução civilizatória, né? Reconhecer pessoas com algum tipo de comportamento atípico que já nasceu com ela e que pode ser... trabalhado e educado também quando a gente conhece. Melhor saber do que não saber, não é? Estamos aqui entrevistando a mãe do Emanuel, que tem grau 1 de transtorno de autista, e graças a Deus tem uma mãe estudiosa que traz uma biblioteca junto para a entrevista. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Rema, aqui na TV Evangelizar. Rema é uma palavra inspiradora e hoje a palavra é autismo. Estamos com a Karine Erdmann, né? Que é a mãe do Fábio, a mãe do Emanuel. Já também eu acho que mãe do Fábio um pouquinho, né? Porque depois de um tempo a mulher vai eu vejo os maridos que dizem assim, mãe... não é o caso ainda. Ele não? Não, mas a gente vai fazer... Tá com 14 anos de matrimônio. 14 anos. Daqui a pouco já tá chamando de mãe. Ai, espero que não. Mas o Emanuel, filho da Karine, você que estava acompanhando o primeiro bloco, viu que o Emanuel é uma dessas mentes únicas, né? Eu tô vendo ali, tem um livro sobre o cérebro autista. E você falou de neuropediatria. Isso. O transtorno de espectro de autista é neurológico, é cerebral, tem alguma coisa diferente fisicamente, porque não seria só psicológico? Isso, até esse livro foi escrito por uma autista, né? A Templo, ela é autista. Ela é autista? Ela é autista dos Estados Unidos, é viva, e ela traz justamente essa construção do cérebro autista que é um pouco diferente, sim, né? Apesar de não ter um gene, como lá na síndrome de Down, que existe um gene, lá, gene 21, se eu não me engano, cromossomo 21, que causa, né, traz as características da síndrome de Down. No autismo isso ainda não foi diagnosticado aonde que está a causa, né? Sabe-se que existe ali... É neurológica? É várias alterações neurológicas, então, mas não tem algo específico. Tem a questão de poder ser hereditário, né? Então, normalmente, quando começa a investigar a criança, vai ver que na família do pai, na filha da mãe, ou tem outras pessoas diagnosticadas, ou características que não chega a ser o transtorno com todas as suas nuances, né?
Mas, por exemplo, meu esposo demorou para falar, demorou para andar. Eu era aquela criança mais isolada que gostava de ler, né? É verdade isso? E a gente, sim. Então você percebe que em você já existiam algumas características. No meu esposo também. Na minha família paterna, o meu avô paterno tinha esquizofrenia, né? Então, existia ali transtornos neurológicos na família. Mas o autismo não é em nível 1 não é uma timidez. Não, ele tem... É mais um pouco do que isso. Isso, então, eu falei no bloco anterior, tem a questão ali da dificuldade na interação social. Então, aquela criança que ela vai se isolar, né? Entendi. Ou ela não vai conseguir falar nada, ela não vai se comunicar, né? Porque tem a comunicação verbal, mas tem, às vezes, aquelas crianças que ela não vai falar, mas ela consegue demonstrar, apontar o dedo, pedir, falar, demonstrar o desejo dela. E tem a questão também dos comportamentos que chama estereotipados ou repetitivos. Então, aquela criança que faz o flap de mão quando ela está ansiosa. Já tem algumas coisas típicas, né? Isso. Então, o Manuel, ele é aquela criança que ele corre, ele gira. Então, se ele está desorganizado, está começando a ficar incomodado, ele vai correr, ele vai girar. Se ele está feliz, né, então ele pula. Né? Então, a gente consegue hoje... Você já consegue ler o comportamento. Então, ele começou a vida de futebol agora, né? Então, ele gosta. Mas é recente, né? Então, é uma época que a gente achou que não ia ter, porque quando ele era menor, ele era bem desorganizado, com equilíbrio, não conseguia chutar a bola, jogar. Aí, agora, ele resolveu que vai ser jogador de futebol. Então, no primeiro dia que a gente levou ele no campo, né, da escolinha, eu percebi ele lá no fundo, assim, pulando e ansioso. Né? Então, ele demonstrava características ali... De felicidade. De felicidade e ansiedade. Então, ele começou a girar, enquanto a bola não chegava nele. E na hora que chegou, ele deu o primeiro chute, ele começou a pular, porque ele estava feliz. Né? Então, e ele jogou bem? Tá indo, tá aprendendo. Faz uns 20 dias que ele iniciou essa fase, né? Mas já melhorou. A gente faz fisioterapia. Existe alguma coisa menor do que 1, por exemplo, 0,5 de autismo? Porque eu já vi pessoas que disseram assim, olha, eu acho que o Messi é um pouco autista, mas depois as características não são Não, tem que fechar essa hoje, fechar pelo DSM-5, né, que é esse manual das doenças neurológicas dos Estados Unidos, que é onde o Brasil ainda se baseia, ele fala que precisa fechar, então, a questão do padrão comportamento repetitivo ou estereotipado. Então, vamos lá. Comportamento repetitivo e estereotipado. E se você já explicou, ele pula, ele gira. Ou é aquela criança... Ou, por exemplo, aquela criança... então, ela tem uma bacia de carrinhos, uma caixa de carrinhos. Ele não vai fazer uma corrida ou fazer lá um carrinho contra o outro. Ele vai enfileirar, ou ele vai organizar por cores. Então, ele não vai brincar com a função do brinquedo. Então, tem essa característica. Normalmente, as meninas, casinha, ela não vai fazer o faz de conta com a comidinha. Ela vai empilhar pratos, ela vai organizar as coisas. Não seria para aquilo ali o prato, ela está fazendo os pratos padrão. Todos um do lado do outro. Ela cria um padrão. O Emanuel, ele tinha lá, então, da ecolalia, né? Então, ele pegava animais. O que ele fazia? Em vez de brincar com a fala, esse aqui é o cachorro, o cavalo. Ele empilhava e fazia o que eu quero mais é ser rei. E derrubava todos os animais. Que ele estava imitando uma parte do filme do Rei Leão que ele gostava. Então, ao invés de ele brincar com os animais, ele ficava repetindo uma cena. Repetiu uma cena. Então, é padrão repetitivo. Padrão repetitivo, que pode ser a fala ou o comportamento. Né? Então, tem aquela criança que não aceita mudar de caminho. Que se o pai ou a mãe mudou o caminho para ir para a escola, ela vai começar a chorar, vai entrar em crise. Ele tem segurança na rotina. Na rotina e vai criando padrões. E horário? De horários. Ele também tem... Tipo, exemplo, chegava em casa... O horário que acorda, o horário que almoço, que dorme, o horário do escola. almoço. Se um dia, por exemplo, não dá para almoçar meio-dia, vamos almoçar 1h da tarde. Tem famílias que no final de semana bagunçam o horário. Isso, tem criança que isso vai ser um fator de desregular a criança. Né? Ou... a questão da organização da mesa. Ela precisa sentar naquela ponta, naquela cadeira, até aquele prato, aquele copo. Daí o copo quebra, o prato quebra, perdeu o brinquedo. Não está na ordem que ela está acostumada. Então, ela pode ter uma crise por causa disso, né? Então, E aí a crise é próxima de uma histeria, assim. Isso, e uma força. Então, no Manuel, o que a gente
depois percebeu, né? Então, não era só o choro, né? Não se jogava, ele não se jogava no chão, esperneava. Era um choro que a gente não conseguia segurar ele, mesmo ele 3 anos, 4 anos, tinha uma força não combinava com a idade, né? 3 anos a criança não tem força, mas naquele momento da crise era uma questão de sobrevivência, né? Aquela força da sobrevivência. Então, ele entrava em crise e a gente demorou para entender. É meio compulsivo, né? Pode se bater, pode machucar alguém. Agora, uma criança que foi muito bem educada, que a mãe leu todos esses livros, o Emanuel, ele está na 7ª série. Daqui a pouquinho ele entra numa faculdade. Existe uma preferência profissional da parte dos autistas de nível 1? Assim, eu não sei se ele seria apresentador do programa Rema, né? Que o programa é feito para se relacionar com pessoas, de tirar coisas de dentro das pessoas, né? Talvez ele não seria um apresentador de TV. Não sei qual é essa expectativa profissional do... Não tem... Porque eu já vi adultos que fazem faculdade de medicina, fazem psicologia, fazem matemática, né? Então, hoje, se procurar na internet, você acha muitos autistas já adultos na faculdade, formados, e em todas as áreas, né? De advogados, né? Porque é muito comum o pai e a mãe de uma criança começar a investigar e tem aquele diagnóstico adulto. E tá lá, é um advogado, um médico. Então, não existe essa questão, porque é o nível 1, vai para a área de exatas ou vai para a área musical, né? Então, antes dele ser autista, ele é uma criança, né? Ou vai ser um adolescente que vai ter vários Existem gostos. músicos autistas? Acredito que sim, mas não conheço. Padre autista. Deve ter. Estou pensando, né? Eu conheci um padre que eu acho que ele tinha grau 1 de autismo. Ele era muito, mas muito inteligente. Era capaz de pensar coisas assim que até hoje me assombram. Ele já faleceu, esse padre. Eu, naturalmente, não vou dizer o nome dele aqui. Mas é uma pessoa que, por força do meu trabalho hoje, eu estudo muito as coisas que ele deixou, né? E ele era muito inteligente, mas ele tinha uma dificuldade de falar o que ele tinha organizado. E também tinha essa coisa do padrão, né? Mas na hora de ele falar para as pessoas era muito difícil. E depois ele acabou tendo problema de surdez. Imagina o que é isso. Ele já era muito enclausurado. E depois que ele perdeu uma parte da audição, aí era muito difícil, né? Mas eu acho que existem um médico autista, eu acho que ele... Tem até uma série, né? Eu não acompanho, mas existe uma série lá do médico autista, mas se você procura na internet, vai ter, em todas as áreas. Porque a parte no grau 1, a parte cognitiva, ele é bem preservada, né? Então, tendo esse suporte desde a infância, a tendência é que essa pessoa conquiste a autonomia, tenha uma família. E casamento? Tem autistas casados também. Não interfere nada no biológico, sexual, nada disso? Não é uma questão física. E ele vai ter filhos normais? Se ele quiser, né? Sim, pode constituir uma família. Daí, é normal autistas constituírem família? Sim, porque às vezes, o que a gente Mas como é que é? Autista casa com autista? Tu consegue imaginar um casal, os dois autistas, cada um vai girar para um lado da casa, né? Imagina os dois, ele autista, ela autista. Talvez vai ser aquela questão de um vai focar numa área da casa, no cuidado da casa, o outro no trabalho. Né? Então, você conhece algum caso? Casal não. Casal autista não? Não. Normalmente um não é. É por causa que vai ter muito o que a gente percebe, né? Uma pessoa que vai ter o suporte. Então, fez terapia, se ele conseguiu diagnóstico quando criança. Então, fez lá anos de terapia, porque a terapia é psicólogo, fono, terapia ocupacional, existe Como é que, Karine, como é que é essa questão afetiva, né? Eu vejo, por exemplo, eu já entrevistei uma mãe de uma menina Down, né? E ela dizia que tem outros filhos também, mas que de longe a Down era a mais carinhosa. Né? Existe um mito de que
crianças, as pessoas com autismo não demonstram sentimento. E é um mito, né? Me fala mais sobre isso. Né? Então, que a criança não vai demonstrar afeto, que ela não vai. Mas, na verdade, é porque, num primeiro momento, a gente vê que a criança chega na casa, cumprimenta o tio, dá de benção pro vô. Ele se isola, né? Ou ele não consegue demonstrar. Aí passa um tempo, você vê a criança, vai lá e cumprimenta, né? É muito de você respeitar o tempo dela. Então, é muito ruim quando a criança acabou de chegar, você já fala, dá benção pro vô, dá benção pra vó. Mas a mãe deve saber como é o que o Emanuel manifesta carinho pela mãe dele. Sim, Você é a mãe do Emanuel. Hoje ele fala, né, mãe, eu te amo. Assim como quando ele fica bravo, ele fala, mãe, eu não gosto de você. Ele fala? Fala, né? Ele tá crescendo, então ele consegue, na hora que dá raiva lá, ele já chegou a falar, né, eu não gosto mais de você. Depois vem, mãe, me perdoa, desculpa. Ele toma a iniciativa. Não precisa ser acessado para poder... Pedir desculpa, não. Porque, como eu falei, como ele faz terapia desde ali dos 3 anos e meio, então tem esse trabalho psicológico da inteligência emocional. E a fé? Né? Eles têm alguma sensibilidade religiosa a mais ou a menos? Como é que é? Ele fez catequese? Ele está fazendo o segundo manual. Tá no segundo manual da catequese. Reza, como é que é? Ele tem... Deve gostar de rezar o terço, porque o terço tem um padrão. Eu conheço crianças que gostam, né? Tem o filho de um casal que eu conheci, que o menininho é um pouco menor, tem 4 anos, ele reza o terço. O Manel não tem esse gosto pela oração repetitiva. Então, a gente reza para dormir, ele vai na catequese, a gente vai na missa, mas eu vejo assim que ele usa, às vezes, a fé, né, a nossa participação na igreja, para provocar. Daí então, eu falo, não quero ir na catequese, eu não quero ir na missa, né, porque ele tem essa questão de estar crescendo e impor a vontade dele, né, mas ele participa, né, a gente vai em retiros, ele consegue ficar no ambiente de retiro, né? Teve uma fase que o barulho incomodava, que ele... Né, tem isso? Tenho, porque é o sensitivo, né? Então, a criança ela pode ter, além do autismo, um transtorno de integração sensorial. Então, a gente acha que tem 5 sentidos, né? E, na verdade, a gente tem 7. Então, tá. Além do tato, audição, olfato, paladar e visão... Tem o sistema vestibular. Vestibular tem a ver com... Equilíbrio. O equilíbrio? E o proprioceptivo, que é o como eu sinto o meu corpo. Então, tem crianças que são muito sensitivas. Alguns chamam de sinestésico também. Não saberia dizer que é a minha localização no mundo. Pode ser. O outro é proprioceptivo. Proprioceptivo. Então, aquelas crianças assim, que se incomodam com a etiqueta. Ou, no caso do Emanuel, a temperatura do chuveiro. Então, às vezes, a gente chegava lá, ele estava vermelho, com a água pelando, porque ele demora para sentir que aquela água está muito quente. E isso não é o tato? Não, era o cérebro entender que estava queimando. Né, e tem aquelas crianças que não sentem dor, então se machuca. Olha, você que está acompanhando o programa Rema, estamos entrevistando a Karine Erdmann, mãe do Emanuel, esposa do Fábio. O Emanuel, que tem o transtorno de espectro de autista, nível 1. Tem um nível 1, 2 e 3. Estou repetindo porque às vezes tem alguém que chegou agora, é um assunto absolutamente importante. Temos o Dia Mundial da Consciência do Autista, que é dia 2 de abril, não é? E dicas importantíssimas para um pré-diagnóstico, para uma percepção a respeito do seu filho, não é? E para não ficar com aquela sensação de culpa, né? Eu estou vendo o título de um livro aí que eu gostaria de conversar sobre isso no terceiro bloco, que ele já está chegando, que é Onde Foi Que Eu Errei, né? Porque deve dar um pouco isso, né, Karine? Nossa, será que eu sou culpado? Você está dizendo, eu era, tinha isso daqui, meu marido também tinha aquilo. Eu não vi, né? Eu não vi os sinais. Eu não vi sinais, ele cresceu e eu só recriminei. Não, fique tranquilo. No terceiro bloco, a Karine vai nos dar dicas práticas da experiência dela, do dia a dia, da literatura que ela tem acesso, de como é que pais podem administrar não só no filho, mas em si mesmos, né? Esta realidade que tem limites, mas que abre um mar de possibilidades. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o programa Rema, o nosso podcast aqui pela TV Evangelizar. Sou o Padre Joãozinho e estou entrevistando hoje a Karine, que é mãe do Emanuel, que é autista. E é esse o nosso Rema de hoje, autismo, não é? Como? Por quê? De que maneira administrar? E no final do bloco passado estávamos falando desse livro aqui, né? Que é da Michele Borba. Ela é brasileira? Não, é americana. Americana. Onde foi que eu errei? Como acabar com o mau comportamento de seus filhos? Nossa, forte isso, hein? Forte. Mas ela está se referindo ao autismo como um mau comportamento? Não, na verdade, esse livro ele não tem relação com o autismo. Ah, que susto! Não, ele não tem relação com o autismo. Foi a primeira psicóloga que atendeu o Emanuel, porque você vai, quando você descobre o diagnóstico, você tem uma lista de coisas que você gostaria de consertar, né? Então, você começa a olhar lá, né? E tipo assim, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. E às vezes a gente esquece que ele é uma criança, né? Ansiedade, raiva, mordidas, controle, vítima de bullying, autor de bullying, né? Não quer lavar, não quer enxugar a louça. Ajudando. Não tem isso, Karine. Quando ele percebe que ele é autista, vou fazer uma pergunta capciosa aqui para você. O pecado original está também no autista. Sim. Né? Então ele tem ali a tentação. Né? Ele tem a tentação e ele tem o pecadinho dele. Né? Por exemplo, ele mente. Sim, ele tenta, né? Ele tem uma dificuldade de mentir. O autista tem dificuldade de mentir? Ele tem, porque ele é muito sincero, né? Então ele tenta me enganar, mas pelo olhar, assim, de Manuel, você tem certeza disso? Então ele não consegue ainda fazer uma mentira, né? Ele se entrega, ele dá se entrega, risada, fácil. Mas assim, não chega uma hora que ele usa o autismo para se beneficiar? Ele já tentou. Então, ele sabe que ele é autista, né? A gente vai conversar, porque ele faz várias terapias, então a gente trabalha isso. Então, teve uma situação muito engraçada, a gente numa reunião de retiro, e eu fui para a reunião conversar ali com a minha função, e as crianças ficaram brincando numa salinha da catequese. E na hora de eu ir buscar ele, dois irmãozinhos que estavam ali estavam brigando. E foi só que assim, tinha acabado de começar a briga de irmãos. Eu falei, Manuel, por que você não foi chamar a mãe? Aí ele falou, mas eu estava aqui para me divertir, né? Eu não tinha que cuidar deles. Eu falei, daí saímos, a mãe já chegou, né? Porque escutou as crianças. Aí no carro eu falei, filho, mas você deveria ter chamado a gente, você era o mais velho. Aí ele, mas eu não tenho que ter responsabilidade, eu estava lá para me divertir. Aí ele repetiu. Repetiu aquilo. Daí, mas você pensou, ele tá querendo não, o pior ainda estava por vir. Chegou em casa, ele insistiu. Eu falei, mãe, você sabe que eu sou autista. Eu estava lá para me divertir, eu não tenho que ter responsabilidade. Ele estava simulando maldosamente. Quer dizer, ele se prevalecer. Usando o limite para... Ele já, outras vezes, assim, mau comportamento. Na casa da Bisa, né? Minha avó mora no mesmo condomínio, daí eu fui chamar a atenção, ele também veio com essa. Mas você sabe que eu sou autista, né? Então, não é desculpa para o mau comportamento. Por isso que esse livro... Como acabar com o mau comportamento dos seus filhos. E esse livro, então, quando a psicóloga veio, eu vi, tipo assim, vou lá olhar os comportamentos, então é um programa lá de 3 semanas, aquela questão lá de 21 dias para mudar um mau hábito. Só que antes da gente querer mudar o filho, qual que é a primeira introdução? Ele fala muito da questão... preparando-se para as mudanças. Que a gente é um espelho. Então, a criança, não importa se ela é autista, se ela tem algum outro transtorno, uma doença, ela vai repetir o que os pais fazem. Então, ou seja, é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Que tem, às vezes, perfeccionismo exagerado, falta de espírito esportivo, falta de educação, egoísmo, timidez, briga de irmãos. É o que toda família tem. Exatamente. Dedurar, vítima de provocações, choramingar, gritos. Isso. Né? Então, esse livro, mas o que mais... Eu não li todos, né? Mas o que Como aplicar as consequências? Consequências seria um outro nome do castigo? Só que não é aquela questão da punição, né? Então, a psicóloga até do Emanuel está muito assim. Então, hoje, ele tem uma dificuldade, né? Que as crianças com autismo têm a baixa tolerância à frustração. Então, se eu falo um não, aquilo vai explodir. Então, a gente faz os combinados. Então, você... eu estou assistindo o desenho. Quanto tempo você precisa? Né? Porque ele tem essa consciência do tempo. 10 minutos? 15 minutos? Então,
Eu marco lá, né, no timer e falo assim, ó, daqui 15 minutos, Emanuel, tá acabando são o tempo. os combinados. Isso, e daí se ele não cumpre o combinado, fala, ó, então você vai ficar sem agora, você vai ficar sem a tela, sem assistir o jogo. Tem um castigo. Tem o castigo. Ou só que uma a gente consequência. chama de consequência porque não dá sentido de punição, que é o combinado. Então você combinou algo comigo. Mas acho que assim, o pior castigo, quer dizer, inútil castigo para um autista é você deixar ele de castigo. Tipo, aquele castigo que a maioria das mães, né? Você vai pro cantinho do pensamento. Não vai frutificar nada. Não vai frutificar, porque é ótimo para ele ficar no cantinho do pensamento. Ele fica o dia lá. Alguns vão ficar, né? No caso do Manuel, eu já tentei. Fica no teu quarto pensando, né, parado aí, ele vai chorar. Daí ele precisa do abraço, daquela questão do sentimento, né? Então, o Manuel é uma criança que para, ele se acalmar, eu tenho que acolher ele, abraçar. Depois a gente vai conversar sobre o que aconteceu. E é mais você ou você diz assim... Depois você vai conversar com teu pai. Não. Conversa com a mãe. É com a mãe mesmo. Às vezes o pai também, né, dá lá, tipo, você não fez a lição, esqueceu a lição de casa, né? Daí minha esposa fala, não vai ficar sem o jogo do celular, então, hoje. Então, ele vai chorar no primeiro momento, não vai gostar, vai reclamar, mas depois ele entende, pede desculpa, se compromete. Ele tem... ele ou os autistas, né, ao menos nível 1, que é o que a gente está mais falando hoje, gostam de joguinhos, esses joguinhos que põem fone de ouvido e fala. Eu vejo que eu tenho sobrinhos que eu não entendo, eles falam uma língua que é um idioma, né? Não é inglês, não é nada, mas eles jogam com gente do mundo inteiro. Que fica naquele chat online ali. Alguma coisa assim. O Manuel tem um jogo que ele gosta, daí a gente fica meio monitorando assim, né, porque você tem que saber o que teu filho está vendo. Então, ele não tem um celular dele. Então, ou ele usa o celular do vô, usa o celular do pai. Mas o que a gente percebe mais é que ele gosta desses vídeos. Ele gosta do vídeo da pessoa que joga. E daí ele fica repetindo Minecraft. aquilo. Minecraft também, mas o jogo... YouTube. É Suspect. Então, eu não conheço muito, né? Daí a gente vai aprendendo com eles. Mas eles tendem a ficar gosta de jogos. Eu vejo lá na clínica, tem as crianças que às vezes estão no intervalo. A maioria está ali no celular jogando alguma coisa. E as próprias terapeutas... Ele prefere estar no celular jogando alguma coisa do que conversar com... Quer dizer, se relacionar com aquele outro coleguinha, porque na clínica todos são autistas, então. Tem a ala das crianças com autismo e tem com outras deficiências também, né? Como que é isso? Eu não tinha imaginado É uma clínica de reabilitação neurológica. Quantos juntos, assim? Ali na clínica deve circular no dia mais de 100 crianças. Tá, mas assim, na hora que o Emanuel tá lá, né? Tem uma sala de recepção, alguma coisa assim. E ali naquela sala, mais ou menos, tem uns 20, vezes, tem uns 10, quantos? Então às vezes acontece ali, estão em 5 meninos. Então, já teve acontecido deles ir para o estacionamento e começar a correr. Então, na hora de trocar, as sessões tem 40, 45 minutos. Então, se junta todos, eles vão correr. Os meninos, as meninas também têm autismo, né? Então, mas os meninos vejo essa característica do correr. Se ele está na sala, então ele tem lá várias salas de terapia. Então, às vezes, as terapeutas fazem jogos em conjunto. Jogos coletivos? Sim, porque tem essa questão com autistas? Entre eles, porque eles precisam aprender a interação. Seguinte, um autista, para se relacionar com uma pessoa que não tem autismo, já é difícil. Agora, um autista se relacionar com outro autista deve ser uma coisa... diferente, é um desafio, mas eles têm essa capacidade, né? Então, o terapeuta, o que eles fazem? Por exemplo, o Manuel gosta na época gostava de animais. Aí outra criança gostava de carros. Então, hoje a gente vai jogar o jogo dos animais. Combinado? Amanhã, na outra sessão, vai ser o jogo que o outro amiguinho gosta. Então, eles usam esses focos para promover a interação. Porque na escola vai estar com outras crianças. Então, existem as escolas especiais, mas o ideal é que as crianças estejam inclusas na escola regular. É o ideal? É o ideal. Existe escola especial para autista? Não só para o autismo, né? Então, aqui em Curitiba existem alguns centros lá que tem pais que preferem que seus filhos fiquem numa escola onde só tenha autista ou crianças com outras deficiências, e tem aqueles que quer que ele esteja interagindo. Acho que também depende do nível, né? 1, 2 ou 3. O 2, ele tem um pouco mais de dificuldade na comunicação. E né? o 3? O 3 tem, além às vezes, alguma outra comorbidade que eles chamam, né? Então, não é só autista. Então, ele pode ser autista
e ter a surdez, ser autista e ter a dificuldade cognitiva, ter um retardo mental, né? Ter o TDAH, ter outras, chama de comorbidades. TDAH. TDAH é um deles. Disseram outro dia que eu tenho. Eu não conheço, TDAH. porque ele tem o déficit de atenção e a hiperatividade, ou os dois juntos. TDAH, né? porque daí é muito rápido, né? Ele é muito rápido, né? Pode ser, né? Tem a parte do déficit de atenção também. TDAH. Eu falei que eu sou distraído. Investigar. Olha lá, você está olhando assim pensando. Mas eu não conheço TDAH. Do Padre Joãozinho. Falando em transtorno, vamos falar de contorno. Você falou que gosta da música Conheço o Coração? Conheço, gosto. Acalma a gente. E acho que ela traz a questão de em determinados momentos a gente endurece o coração, né? Seja pelo medo, seja pelo receio do futuro, né? Então, eu nunca me revoltei com Deus pelo meu filho ser autista, né? Sempre procurei saber o propósito e como ajudar, né? Então, até essa busca de estudar, de querer ser uma mãe melhor. Tem uma espiritualidade atrás disso. Sim, então eu sou catequista, né? É? Eu sou catequista hoje do catecumenato, mas já fui de criança e adolescente. Então, eu e minha esposa somos ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, né? Então a gente é atuante na paróquia. Então é a fé que nos sustentou e ele nos traz, né? Então Emmanuel, esse Deus conosco, quando veio o diagnóstico, foi o que a gente lembrou, né? Que Deus estaria conosco todos os dias. Evangelho desse final de semana, né? Até o final dos tempos. Então, é a fé. Cantar então essa música pra você. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derramar sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Emmanuel significa Deus conosco. Você sente a presença de Deus na vida sua e do Fábio pela presença desse Emmanuel? Deus se faz presente de uma maneira toda especial? Sim, então a gente se conheceu no grupo de jovens da igreja, né? Então, quando o Emmanuel nasceu, foi a gente descobriu que era um menino, a gente já veio, né, esse Deus conosco, porque a previsão do parto era 24 de dezembro. Sério? Então, ele nasceu, a gente antecipou, né? Ele é do dia 13 de dezembro, mas lá a data prevista do parto, quando as mães fazem ecografia, já aparece a data. Era 24 de dezembro. 13 de dezembro é Santa Luzia, né? Isso. Santa Luzia?
Não. Dos olhos, né? E 12 é Guadalupe. Guadalupe. Isso, a gente é do movimento TLC, então adquiria que... TLC é Treinamento de Liderança Cristã? Isso, a gente participa, né? Vai fazer 20 anos já que a gente é atuante aqui em Curitiba. Então, a gente tinha certeza, né, que Deus estava conosco. Nosso casamento, matrimônio, né, é dessa união, da presença de Deus. Então, o diagnóstico trouxe seus desafios, né, trouxe lá suas angústias, né, por um momento, aquele medo do futuro, mas a fé realmente foi o que nos sustentou. Então, na época da catequese, né, tentei me afastar e Deus falou, não, vem aqui, que, né, trouxe sinais que não, a vocação tinha que continuar. Então, o Manuel é inserido nesse mundo, né? Catequista do catecumenato. Catecumenato. E do movimento? Não, eu sou da Paróquia Sagrada Família. Então o movimento essa é uma cor catequese do catecumenato de inspiração catecumenal, querigmática e mistagógica. Isso, da Arquidiocese de Curitiba. Então, desde 2000... Dom Peruzzo, que foi o assessor, né? Nacional, assessor não, o bispo referencial da catequese, né? Até agora, até esse ano. Então a gente segue lá o manual do catecumenato da Arquidiocese de Curitiba, então eu sigo, né? Entendi. Desde 2017, a gente, lá na paróquia, a gente faz pelos citos do catecumenato, né? Que é diferente da catequese. Que é bonito, né? Se você não sabe o que a gente está falando aqui, essa questão catecumenal, no princípio, os cristãos eram evangelizados para ser batizados. Depois de um tempo, a gente começou a ter que evangelizar os que estavam batizados. Hoje, a catequese quer ser de inspiração catecumenal. E o catecumenato era esse processo de anúncio do querigma da verdade a respeito de Jesus. Obrigado, Karine. Obrigada. Nosso tempo regulamentar esgotou, né? Obrigada. Deus abençoe você, sua família, o Fábio e o Emanuel, e esta vida bonita que vocês têm de encontrar num limite um universo de possibilidades. O padre Reginaldo Manzotti está lá já preparando o coração para entrar no ar com a sua experiência de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Pula lá para o canal do Padre Joãozinho no YouTube, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Vamos formar uma bonita comunidade que todos os dias recebe um mini sermão e também o Santo Terço, além do programa Rema e uma série de catequeses. Deus abençoe. Até semana que vem.